Que a paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo. É com muita alegria e gratidão que eu te recebo hoje aqui no Horizonte da Fé, um espaço onde juntos buscamos a presença de Deus, nos fortalecemos com a sua palavra e somos renovados pela oração. Que este momento seja especial na sua vida, um tempo em que o Espírito Santo fale ao seu coração e traga clareza, direção e consolo para a sua jornada. Hoje, vamos mergulhar em um tema muito importante e profundo: segredos da palavra. Revelações que podem transformar você. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas é a viva e poderosa palavra de Deus, capaz de transformar corações, restaurar famílias, curar feridas e dar novo sentido à vida de quem se abre para escutá-la. Cada página, cada versículo, contém tesouros espirituais que nos conectam diretamente com a vontade do Senhor. Muitas vezes, passamos pela vida correndo, ocupados com nossas responsabilidades, ansiedades e preocupações, e não percebemos que a resposta que tanto buscamos está diante de nós na palavra de Deus. Ela não só consola, mas também revela segredos espirituais que nos ajudam a compreender o propósito para o qual fomos criados. Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já buscou conselhos em pessoas, em situações ou em coisas passageiras, quando a verdadeira sabedoria está disponível gratuitamente na Bíblia Sagrada? O salmista declarou em Salmo 119, 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que, sem a palavra, andamos em trevas, sem direção. Mas quando nos abrimos para receber o que Deus tem a nos revelar, começamos a enxergar o caminho com clareza, mesmo em tempos difíceis. A palavra de Deus contém segredos que não são escondidos para nos afastar, mas para nos aproximar mais dele. São revelações que se tornam vivas quando meditamos, quando oramos e quando aplicamos em nossa vida. E hoje eu quero que você se prepare para receber uma porção especial dessa verdade, que vai renovar sua fé, trazer paz ao seu coração e mostrar que, independentemente das circunstâncias, Deus tem um plano perfeito para você. Respire fundo, acalme sua mente e abra o seu coração para que o Espírito Santo fale com você neste momento. Lembre-se, não é por acaso que você chegou até aqui. Este vídeo, esta mensagem, esta oração é um presente de Deus para a sua vida hoje. Meus irmãos e irmãs, precisamos compreender que a Bíblia não é um livro comum. Ela é o sopro de Deus revelado ao homem. É alimento espiritual que fortalece a alma e renova o coração. Quando você abre a palavra, você não está apenas lendo letras em um papel, mas está se conectando diretamente ao próprio Deus que fala através dela. Hebreus 4:12 nos lembra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja como esse versículo é profundo. A palavra é viva. Isso significa que ela não está presa ao passado, mas continua atuando hoje, transformando vidas, curando feridas emocionais e revelando segredos que só o Senhor conhece. Quantas vezes você abriu a Bíblia e encontrou exatamente a resposta que precisava? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo agindo para mostrar que Deus cuida de você. Muitos caminham perdidos porque não têm a palavra como guia. Vivem tentando encontrar soluções em filosofias humanas, em livros de autoajuda ou em conselhos que não se sustentam na verdade eterna. Mas quem se alimenta da Bíblia encontra firmeza, esperança e direção, porque nela está revelada a vontade de Deus. Jesus nos disse em João 6,63: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. O que isso quer dizer? Que a palavra é capaz de nos dar vida verdadeira, não apenas física, mas espiritual. Quando nos alimentamos dela, encontramos forças para continuar, coragem para enfrentar os dias difíceis e sabedoria para tomar decisões. Imagine uma pessoa caminhando em meio à escuridão, sem enxergar nada à sua frente. Assim é viver sem
a palavra de Deus. Mas quando ela abre o coração para receber a revelação da Escritura, é como se uma luz fosse acesa, iluminando o caminho e mostrando por onde andar. A palavra também revela segredos sobre quem nós somos. Muitas vezes o inimigo tenta nos enganar, dizendo que não temos valor, que não somos capazes ou que estamos sozinhos. Mas a Bíblia declara que somos filhos de Deus, amados, escolhidos e herdeiros das suas promessas. É através dela que entendemos nossa verdadeira identidade e nos libertamos das mentiras do mundo. Meus amados, não basta apenas ouvir ou ler a palavra. A verdadeira transformação acontece quando nós colocamos em prática o que aprendemos. Tiago 1:22 nos alerta: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Quantas vezes ouvimos mensagens poderosas, ficamos emocionados no momento, mas logo depois seguimos vivendo como se nada tivesse acontecido? O segredo da transformação está em aplicar os ensinamentos da Bíblia nas pequenas e grandes escolhas do nosso cotidiano. Por exemplo, quando a palavra nos ensina a perdoar, precisamos decidir perdoar, mesmo que o nosso coração esteja ferido. Quando ela nos chama para amar o próximo, devemos estender a mão, mesmo quando não recebemos amor em troca. Quando a Bíblia nos orienta a confiar em Deus, precisamos descansar, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. É na prática que a palavra ganha vida. É quando você decide seguir o que ela diz que os segredos espirituais começam a se revelar. Você passa a experimentar a paz em meio às dificuldades, a alegria em meio à dor e a força em meio às fraquezas. Um exemplo maravilhoso disso é o de Josué. Deus disse a ele em Josué 1:8: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Veja, o sucesso e a prosperidade, segundo a perspectiva de Deus, não vem de fórmulas mágicas ou atalhos, mas da prática constante da palavra. Quanto mais você medita nela, mais aprende a ouvir a voz do Senhor e mais se torna capaz de viver de acordo com os seus princípios. E aqui está um segredo precioso: a obediência à palavra abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. Muitas vezes a transformação que você busca não está em mudar o mundo ao seu redor, mas em deixar a palavra mudar você por dentro. Quando a Bíblia começa a moldar o nosso caráter, nossas atitudes, nossos pensamentos e palavras, tudo ao nosso redor também começa a mudar. É por isso que a palavra não é apenas um livro para ler, mas uma fonte de vida para viver. Queridos irmãos e irmãs, uma das maiores riquezas escondidas na palavra de Deus é o consolo que ela nos traz em tempos de dor e a esperança que acende em nosso coração quando tudo ao redor parece desmoronar. A vida é cheia de altos e baixos, e todos nós enfrentamos momentos de luto, perdas, dificuldades financeiras, enfermidades ou decepções. Mas a Bíblia nos lembra que não estamos sozinhos nessas batalhas. O salmista declara em Salmo 119:50: "Isto é a minha consolação, cá na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou." Veja como é profundo. Em meio à aflição, o que sustentava o coração do salmista não era a ausência de problemas, mas a presença da palavra de Deus que lhe dava vida e força para continuar. Quando você abre a Bíblia em um dia de tristeza, é como se o próprio Deus falasse diretamente ao seu coração. Ele diz em Isaías 41:10: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras não são apenas letras escritas em uma página. Elas carregam vida, poder e autoridade espiritual para transformar o nosso estado interior. É como se uma chama se acendesse dentro de nós, lembrando-nos de que não estamos desamparados. A esperança que a palavra nos dá não é frágil, como as promessas humanas. Ela é firme e segura, porque está ancorada no caráter imutável de Deus. Ele não mente, não falha, não se atrasa.
Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Quantas pessoas diante das tempestades sentem que não têm mais forças para seguir? Talvez até você, que me ouve agora, esteja passando por um momento difícil. Mas saiba, a Bíblia está cheia de promessas que podem restaurar sua fé e renovar suas forças. Um exemplo marcante está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa revelação nos mostra que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus já tem um plano preparado, cheio de paz e esperança. O segredo é confiar que, mesmo quando os nossos olhos não veem saída, a palavra nos assegura que Ele está no controle. Portanto, quando sentir o peso da vida, não se desespere. Corra para a palavra. Deixe que ela seja o seu sustento, a sua fortaleza e a sua luz em meio à escuridão. Meus irmãos e irmãs, chegamos a um dos segredos mais poderosos que a palavra de Deus nos revela. Ela é uma arma espiritual que nos conduz à vitória. Vivemos em um mundo marcado por batalhas que muitas vezes não são visíveis aos olhos humanos. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso significa que muitos dos desafios que enfrentamos vão além do natural. São batalhas travadas no campo espiritual. E qual é a arma que Deus nos deu? A Bíblia nos responde em Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, a palavra não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é a espada do Espírito. É uma arma viva e poderosa contra as forças do mal. Quando você declara a palavra com fé, é como se estivesse empunhando essa espada, cortando as mentiras do inimigo e estabelecendo a verdade de Deus sobre sua vida. Jesus nos deu o maior exemplo disso quando foi tentado no deserto. O diabo tentou desviá-lo com enganos, mas a cada investida Jesus respondeu: está escrito, Mateus 4. Ele não debateu com o inimigo com lógica humana. Ele venceu citando a palavra. Isso nos mostra que a verdadeira vitória não vem da nossa força ou inteligência, mas da fidelidade à palavra de Deus. Ela nos capacita a resistir às tentações, vencer o medo e permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Talvez hoje você esteja lutando contra pensamentos de ansiedade, depressão, falta de esperança ou ataques espirituais que querem roubar sua paz. Eu quero te encorajar. Levante-se e use a palavra como sua arma. Declare em voz alta as promessas de Deus. Diga como o salmista em Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando você traz a palavra para a sua boca e para o seu coração, você abre espaço para que o poder de Deus se manifeste. O inimigo não pode resistir à verdade eterna das Escrituras. Lembre-se, a vitória espiritual não significa ausência de lutas, mas certeza de que, com a palavra de Deus, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, um dos segredos mais lindos e profundos da palavra de Deus é que ela tem poder de nos transformar de dentro para fora. Não se trata apenas de nos dar conhecimento, mas de gerar mudança verdadeira em nosso coração, nossa mente e nosso caráter. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, a palavra não apenas informa, ela transforma. Quando meditamos nas Escrituras, nossos pensamentos começam a ser alinhados com os pensamentos de Deus. Aquilo que antes nos escravizava, como medo, ira, inveja ou mágoa, perde força diante da verdade que vem do Senhor. A transformação acontece gradualmente, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Talvez você não perceba de imediato,
Mas cada vez que lê, ouve e pratica a palavra, o Espírito Santo vai moldando o seu interior e fortalecendo sua fé. É a palavra que nos ensina a amar quando o mundo prega ódio. É a palavra que nos chama a perdoar quando nossa carne quer vingança. É a palavra que nos convida a confiar quando tudo ao redor grita desespero. E essa transformação não é superficial. Ela não é como uma maquiagem que cobre por fora. É uma obra profunda que vai até a raiz da alma, quebrando cadeias, curando feridas e restaurando áreas que estavam destruídas. O profeta Ezequiel trouxe uma promessa de Deus que revela essa verdade. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. É isso que a palavra faz em nós. Onde havia dureza, ela traz sensibilidade. Onde havia pecado, ela traz arrependimento. Onde havia desesperança, ela planta fé viva. Querido irmão, querida irmã, se você sente que sua vida precisa de mudança, não procure apenas recursos humanos. Vá até a palavra. Leia, ore, medite e permita que o Espírito Santo fale com você. Aos poucos, você perceberá que atitudes antigas vão sendo deixadas para trás e um novo estilo de vida fundamentado no Evangelho começa a florescer. A transformação que Deus opera pela palavra é tão poderosa que não só impacta a sua vida, mas também a das pessoas ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho verão em você a diferença. E essa diferença será luz no meio das trevas. Lembre-se, a verdadeira mudança não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora, pela ação da palavra. Viva de Deus em nós. Queridos irmãos e irmãs, depois de mergulharmos nos segredos da palavra, aprendendo que ela é luz, alimento, escudo, espada e fonte de transformação, é hora de colocarmos tudo isso em prática com fé e oração. Palavra não é apenas um livro para ser lido. Ela é vida, é voz de Deus, é alimento que sustenta nossa alma. Quando nos aproximamos dela com o coração aberto, permitimos que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em todas as áreas da vida. Hoje, quero orar por você, para que a palavra de Deus seja viva e eficaz em sua caminhada. Oremos. Senhor, Deus Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, poderosa e transforma nossas vidas. Obrigado porque em meio às lutas e dificuldades, encontramos direção e esperança nas Escrituras. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que o teu Espírito Santo abra os olhos espirituais e faça da tua palavra uma fonte constante de fé, coragem e amor. Que cada coração seja fortalecido, que cada mente seja renovada e que cada vida seja transformada pelo poder do teu Evangelho. Entregamos em tuas mãos os nossos medos, nossas incertezas e nossos planos, confiando que a tua palavra é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, creia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Cada vez que você a escuta, lê ou medita nela, algo poderoso está acontecendo no seu interior. Continue firme, alimentando sua fé e caminhando na presença de Deus. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com outras pessoas, para que também recebam a luz da palavra. Escreva nos comentários: a palavra de Deus transforma. Se esta mensagem falou ao seu coração, clique em gostei. Se inscreva no canal Horizonte da Fé e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador da palavra. Que o Senhor te abençoe grandemente e que a paz de Cristo esteja sempre com você. Até a próxima mensagem aqui no Horizonte da Fé.